Fala pessoal, Salles aqui. Hoje eu tô dando início a uma nova série que eu pretendo fazer aqui pro canal, que é a minha jornada até me tornar um especialista na área de DevOps. Então eu vou estar mostrando aqui para vocês o que é DevOps, como é que eu montei uma trilha de estudo e como é que você também pode montar uma trilha de estudo para você, seja na área de DevOps ou em outras áreas também, alguns dos objetivos que eu pretendo atingir ao longo dessa jornada. E é isso, eu vou mostrar aqui para vocês um pouco da minha tela, mostrar para vocês o que eu já venho aprendendo, já estou aprendendo há umas 2 ou 3 semanas um pouco dessa área, e está sendo um aprendizado bem interessante. Eu estou me colocando em um desafio bem interessante, porque a minha rotina já é bastante corrida, e aprender um pouco disso tudo está sendo bem curioso. Então é isso, vem comigo nessa jornada, vou mostrar aqui para vocês um pouco da minha tela. Então, antes de começar o vídeo, vamos tentar entender o que é DevOps. Então, antes da gente entender melhor o que é DevOps, eu vou tentar fazer uma analogia aqui. Então, eu vou pedir para você esquecer o que é código por um segundo e pensar em um restaurante. Exatamente, um restaurante. Então, vamos lá. Pensamos que de um lado, a gente tem uma cozinha, e que essa cozinha meio que seria os desenvolvedores. Eles criam os pratos, inovam no sabor e querem entregar novidades rápido. Do outro lado, temos o salão e a logística, que seria meio que a operação. Eles precisam que o restaurante esteja limpo, organizado e que a comida chegue na mesa sem erros. Antigamente, na tecnologia, a cozinha meio que jogava o prato por uma janela e a operação que se virasse para servir. Se o prato estivesse frio ou errado, um culpava o outro. O cliente, que seria meio que o usuário, ficava insatisfeito. Então, o DevOps é o que acontece quando a cozinha e o salão trabalham com um time único. Eles usam esteiras automáticas, comunicação em tempo real e testes constantes para garantir que, assim, o chefe termina o prato e ele já esteja pronto para ser servido, perfeito e seguro. Então, o que eu estou aprendendo mais especificamente seria o DevSecOps, né? Eu adiciono o termo Sec, que seria a parte de segurança. É como se, além dessa agilidade, tivéssemos um inspetor de vigilância sanitária e qualidade trabalhando dentro da cozinha o tempo todo, garantindo que cada ingrediente seja seguro, antes mesmo do prato ir para o fogo. Agora que o conceito de DevOps está um pouco mais claro, vem a pergunta: por onde começar sem dar um nó na cabeça? Para não ficar girando em círculos, procurando material e procurando como estudar, eu usei o Gemini para ser o meu mentor. Eu pedi para ele traçar um plano de longo prazo do absoluto zero até o nível especialista. Como eu tinha aproveitado no ano passado a Black Friday para adquirir a Alura e fazer esse investimento, eu pedi para a IA organizar essa trilha usando especificamente os cursos que já estão lá dentro. Assim, eu foco minha energia em aprender, não em decidir o que estudar. Mas fica o aviso, se você não puder investir em plataformas pagas agora, não deixe isso te parar. O próprio Gemini consegue te listar documentações oficiais e materiais gratuitos incríveis. O segredo não é o dinheiro, é a consistência do plano. E se você quiser criar a sua própria trilha de estudos para qualquer outra área, o segredo não é só perguntar para a IA como aprender tal coisa, mas sim dar um contexto certo para a IA. Eu chamo isso de técnica do mentor especialista. Quando você for escrever o seu prompt, ou seja, o input para a sua IA, use mais ou menos essa estrutura. Primeiro, você pede para ela agir como um especialista sênior nessa área. Depois, você vai dizer para ela aonde você está hoje e aonde você quer chegar, e qual o material que você já tem de estudo, se você tem conteúdo pago ou se você vai precisar de conteúdos gratuitos, e você precisa avisar isso para a IA também. Peça para ela dividir em fases: iniciante, intermediário e avançado. E depois de fazer todo esse processo, você vai reparar que a resposta da IA vai ser muito mais clara e objetiva. Ela para de ser uma lista de tópicos e vira um plano de ação real. Para transformar esse plano em realidade, eu estabeleci metas com datas claras. No mundo do DevSecOps, as certificações são os marcos que provam que você dominou cada degrau. Olha só como eu dividi os próximos 2 anos. Começo com a LPI 1, é a base de tudo. Sem dominar o Linux, você não constrói nada sólido em DevOps. Depois parto para o Cisco CCNA. Aqui o jogo muda, você vai entender a fundo como a rede funciona, porque não adianta automatizar o que você não sabe como conectar. Depois eu entro no SEC, do DevSecOps, com o Security Plus. É a certificação que vai validar minha base de segurança e garantir que eu saiba proteger a infraestrutura que estou criando. Depois eu volto para o Linux com a LPI 2. Aqui é o nível avançado, a administração de sistemas complexos e serviços de rede. É o que separa os iniciantes dos especialistas.
E eu fecho todo esse ciclo com a CSA, focada em análise de cibersegurança, é o ponto onde eu viro o jogo para criar um perfil de defesa ativa e resposta a incidente. Eu sei que parece longe, mas na tecnologia quem corre demais acaba tropeçando na base. Ter esse horizonte de 2028 me ajuda a manter a calma e o foco no que importa agora. Agora eu vou mostrar um pouquinho aqui da minha tela, mostrando algumas práticas que eu estudei ao longo da semana, uma forma que eu tenho para reforçar também o que eu venho aprendendo. Vamos lá então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da prática que eu tive ao longo dessa semana aprendendo, né? Muitas das coisas que eu tô fazendo aqui eu meio que já sabia, mas eu acho que eu tô melhorando, né, toda essa minha base, porque é como se eu pegasse o carro do meu avô, do meu pai para dirigir, mas eu não tivesse habilitação. Então meio que agora eu tô tirando uma habilitação, né? Eu tô aprendendo as formas mais eficazes, mais eficientes de serem feitas algumas coisas dentro do Linux. Então, uma das primeiras coisas fundamentais que a gente normalmente faz dentro do Linux é criar um usuário, né? Seja para você usar, seja para outra pessoa usar. Então, um comando que normalmente a gente usa dentro do Linux, já que o que vocês estão vendo agora é o meu terminal, a gente cria o usuário através de comandos. Por que que eu não uso uma interface gráfica? Porque normalmente dentro de um servidor, dentro de onde você vai administrar um servidor, ele não vai ter uma interface gráfica, porque normalmente uma interface gráfica ela é mais pesada, precisa de um servidor mais robusto, e normalmente não é o comum você ter um servidor com interface gráfica. Normalmente ele vai ser um terminal, vai ser uma interface de linha, né? Então, é basicamente isso, por isso que é importante a gente aprender esses comandos. Uma das primeiras coisas que a gente normalmente faz, então, é usar o comando user_add, porque esse comando user_add ele vai adicionar um usuário para você dentro do Linux. Mas tem um grande porém. A gente também tem um comando add_user, né? Então, se você não sabe a diferença, fica aí comigo para a gente aprender. Quando a gente cria um comando quando a gente cria um usuário usando user_add, normalmente ele vai criar isso de uma forma mais cru possível, né? E a gente vai precisar fazer todo um outro processo de forma manual. Por exemplo, esse comando aqui, sudo user_add, a gente vai precisar colocar o nome do usuário, vou colocar aqui aluno, como um exemplo, aluno 1. Então a gente tem o comando sudo, que é um comando de administrador, então você precisa ser um administrador para criar um usuário dentro do sistema. O user_add é o comando para criar esse usuário, e o aluno 1 é o nome desse usuário, né? Aqui você pode colocar qualquer nome, contando que não tem espaço, nem caracteres especiais. Aqui pronto, ele criou o usuário, então seu computador já tem um usuário a mais, chamado aluno 1. O grande porém é esse aqui, que ele não vai criar uma pasta para o seu usuário, ele não vai fazer outras automações possíveis, né? Diferente quando a gente inverte e usa o add user, né? Por exemplo, o aluno 2, ele não deixou aqui usar, porque eu esqueci do comando sudo, né? Então a gente vai aqui usar o add user, aluno 2, e ele já vai pedir, ele já vai rodar um script aqui pra gente, onde ele vai pedir uma senha para o usuário, onde ele vai pedir aqui, por exemplo, o nome, né, do usuário, que a gente pode colocar espaço, caracteres especiais, aluno 2, por exemplo, ó, ele vai permitir, enfim, todas as outras informações que você pode adicionar para esse usuário, e por fim ele vai perguntar se todas as informações estão corretas, a gente vai apertar que sim também, né, apertar Enter, e pronto, ele vai fazer uma grande diferença aqui, que é mostrar aqui uma pasta aluno 2, que seria uma pasta para esse usuário, né? Então se a gente fizer aqui esse comando, a gente vai ver aqui que a gente tem aqui basicamente o aluno 2 criado com as permissões aqui para aluno, usuário aluno 2 e para o grupo aluno 2 também. Então isso aqui é um comando super simples, mas que basta você trocar as palavras ali, né, a ordem, e ele já faz essa automação pra gente. Foi super interessante ter aprendido isso, porque normalmente quando eu tinha que criar um usuário, eu usava user_add. Uma outra questão também que eu achei super interessante é que, por exemplo, dentro do Linux, quando você cria um arquivo, cria uma pasta, ele vai criar com algumas coisas que a gente chama de permissionamento, que são as permissões que um usuário, que um grupo tem dentro de um diretório, dentro de um documento. Então, por exemplo, a gente usa no terminal uma base octal, né, que de permissionamento octal. O D aqui significa que é diretório, esse RWX aqui é basicamente R de read, né, que é você pode abrir o arquivo, o W de modificação do arquivo, você pode escrever dentro do arquivo, e o X é de execução do arquivo, então se for um arquivo executável você pode abrir e executar ele. E ele segue uma ordem aqui de 3 em 3, ó, então 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E aí a gente consegue ver quais são as pessoas que têm permissão aqui. Por exemplo, o primeiro,
que tem permissão de tudo, de RWX, é o usuário Salles. Quem tem permissão de XR e não tem a permissão de W é o grupo Salles. Enquanto outras pessoas não têm permissão de nada, né? Isso para a pasta desktop. Então, é basicamente assim que funciona. Se não for um diretório aqui, vai ficar com um traçozinho no início. Mas, qual é o grande ponto? Vamos dizer o seguinte. Eu vou criar aqui uma pasta chamada projetos. E vocês podem ver que essa pasta, né, quando eu vi aqui as permissões dela, projetos, foi criado aqui, ó. Vocês podem ver que ela já foi criada dessa maneira aqui, né? Então ela é um diretório, né? Por isso que é D. Ela vem com esse padrão aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e R, e não tem permissão aqui de modificação os outros, né? Então aqui eu já tenho uma forma de modificar. Se eu quiser modificar as permissões dentro dessa pasta projetos, eu posso através do comando chmod, e lembrando, para a gente fazer isso a gente precisa de comando de administrador, né, que é o sudo. Então, projetos, a gente vai colocar, na verdade, antes do nome do diretório, quais são os permissionamentos. E aí, essa aqui é uma parte um pouco mais complicada de explicar, mas eu vou colocar 700, significa que a gente está mudando aqui que somente o primeiro usuário vai ter permissão de tudo. Então, vocês podem ver aqui em projetos, que somente agora o usuário Salles tem permissão de leitura, de escrita e de execução. Então isso aqui é uma coisa interessante de ser feita. Eu vou estar deixando uma imagem aqui na tela para quem quiser dar um pause e entender um pouco melhor. Parece ser complicado, mas é muito mais simples do que parece. Aí a gente tem uma questão, por exemplo, digamos que você está trabalhando com o seu parceiro ali na sua máquina, vocês estão compartilhando um diretório juntos, só que qual é o grande problema? Vocês viram que projetos, assim que eu criei uma pasta chamada projetos, ele foi permitida para um usuário Salles e para um grupo Salles, e a mesma coisa acontece com arquivos. Digamos que eu vou entrar aqui na pasta de projetos e vou criar um arquivo qualquer, né, arquivo.txt, e aí a gente vai ver aqui dentro da pasta, vai ter esse arquivo txt. Se eu der aqui uma olhada na verificação no permissionamento desse documento, a gente vai ver que o arquivo txt já não é mais um diretório, né, é um arquivo, por isso que tem esse traçozinho. Ele está sendo aqui criado para o usuário Salles e para o grupo Salles. Isso é um pouco de um problema, né? Por quê? Digamos que o usuário 2 que está trabalhando dentro desse arquivo, ele não seja parte do grupo Salles, ele seja parte do grupo DevOps, por exemplo. Então, na minha máquina, eu tenho um grupo chamado DevOps. Eu poderia criar um outro grupo chamado, sei lá, qualquer outra coisa, através do comando grupo add, mas eu já tenho esse grupo chamado DevOps. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui a permissão dessa pasta, né? Então, ou seja, uma pessoa que está dentro do grupo DevOps, ela vai conseguir fazer outras coisas aqui dentro dessa pasta projetos, né? Porque eu vou querer trabalhar em cima das permissões do grupo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou vir aqui na pasta projetos, eu vou sair dela, porque eu não consigo fazer isso dentro dela. Eu vou usar um comando chamado shum e vou dar aqui basicamente permissão para o grupo DevOps e para a pasta projetos. E aí eu tenho que fazer isso também com sudo, né? Sempre lembrando aqui do sudo. Então, agora se eu fizer um comando lsl, né, a gente vai ver que projetos vai estar dentro do grupo DevOps, e o grupo DevOps aqui no momento não tem permissão de nada. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui novamente as permissões da pasta projetos e vou colocar 770. Vou fazer o seguinte aqui, eu vou rodar um comando sudo. O que eu errei aqui? Sudo chmod, coloquei a pasta antes, né? Projetos aqui. Beleza. Agora a gente pode ver que o grupo DevOps ele tem mais permissões aqui, né? Cadê? Projetos. Aqui agora a gente deu permissão de tudo aqui para o grupo, para o usuário Salles e para o grupo DevOps. Então, digamos que quando eu crio um arquivo lá dentro, vocês já perceberam, né? Eu vou entrar aqui de novo na pasta projetos, vou dar um ls, que esse arquivo txt ele foi criado com a permissão do usuário Salles e do grupo Salles. Então vou criar aqui um touch arquivo 2.txt e vocês vão ver que isso não vai ter mudado, né? Novamente o arquivo 2 aqui
tem a mesma propriedade do usuário Salles e do grupo Salles. Então existe um comando que a gente faz para que outras pessoas dentro dessa pasta, quando elas criam, elas vão criar através do grupo delas, né? Do grupo que elas estão ali presentes. Então, como é que faz isso? Do grupo principal da pasta. Então, por exemplo, se essa pasta projetos, ela faz parte do grupo DevOps, então todo mundo que criar ali dentro, esse arquivo ele vai ter a permissão do grupo de DevOps. Não sei se ficou um pouco claro, mas enfim, eu vou fazer aqui esse comando e vocês vão entender. Novamente, é o comando chmod, porém a gente vai estar usando, ao invés de números aqui octais, a gente vai estar usando um comando chamado g mais s. Tá? E aí eu posso deixar uma explicação aqui rapidinho na tela para você também, se quiser parar para entender, porque se eu for explicar aqui vai demorar muito, o vídeo vai ficar muito extenso. Então, quando eu uso esse comando, eu basicamente estou fazendo o quê? Eu estou falando para que qualquer pessoa que cria um arquivo aqui dentro, ela vai vir do grupo pai. Então, é basicamente isso. Quando eu lanço esse comando, agora eu vou entrar dentro da pasta, né, projetos, e vou criar aqui um arquivo 3. Arquivo 3.txt, e quando eu coloco aqui o comando ls-l, você pode ver que o arquivo 3 ele já não está mais no grupo do usuário que foi criado, né? Ele está no grupo DevOps. Ou seja, todo mundo que está no grupo DevOps vai ter essas permissões aqui. E aí a gente pode também depois modificar, né? Sempre que alguém criar um arquivo aqui, ele já vem com um padrão aqui para que o grupo DevOps já tenha permissão de leitura, de escrita, de execução, etc e tal. Então é um comando aí muito importante, muito interessante para uma questão de segurança, para uma questão também de trabalho em equipe, versionamentos, e foi muito importante ter aprendido isso aqui, ter me aprofundado mais e entender melhor essas questões de permissionamento. E eu acho que para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui, mas eu aprendi várias outras coisas, como verificação em regex, enfim. Posso trazer isso aí em outros vídeos, tá? Mas eu espero que você tenha gostado um pouco do que eu trouxe aqui. E é isso, basicamente. Se você quiser acompanhar coisas mais técnicas, eu vou normalmente colocar alguns posts no meu blog, que você consegue acessar aqui. E aí você vai ver um pouquinho mais nas minúcias ali esse meu estudo. Eu vou tentar trazer aqui nos vídeos algumas coisas mais que me chamaram mais atenção, que foram importantes para mim, mas no blog eu vou colocar outras curiosidades a mais, outros detalhamentos a mais. Então é isso, valeu, até um próximo vídeo.